Leitura do livro O Espiritismo, a Magia e as Sete Linhas de Umbanda, do escritor Leal de Souza. Capítulo 23. O Caboclo das Sete Encruzilhadas. Se alguma vez tenho estado em contato consciente com algum espírito de luz, esse espírito é, sem dúvida, aquele que se apresenta sobre o aspecto agreste e o nome simples de Caboclo das Sete Encruzilhadas. Sentindo-o ao nosso lado pelo bem-estar espiritual que nos envolve e sensibiliza, pressentimos a grandeza infinita de Deus e, guiados pela sua proteção, recebemos e suportamos os sofrimentos com uma serenidade quase ingênua, comparável ao enlevo das crianças, nas estampas sacras, contemplando da beira do abismo, sobre as asas de um anjo, as estrelas do céu. Estava esse espírito no espaço, no ponto de interseção de sete caminhos, chorando sem saber o rumo que tomasse, quando lhe apareceu na sua inefável doçura Jesus, e mostrando-lhe, numa região da terra, as tragédias da dor e os dramas da paixão humana, indicou-lhe o caminho a seguir, como missionário do consolo e da redenção. E em lembrança desse incomparável minuto de sua eternidade, e para se colocar ao nível dos trabalhadores mais humildes, o mensageiro do Cristo tirou o seu nome do número dos caminhos que o desorientava e ficou sendo o Caboclo das Sete Encruzilhadas. E há 23 anos, baixando a uma casa pobre de um bairro paupérrimo, iniciou a sua cruzada, vencendo na ordem material obstáculos que se renovam quando vencidos e derrubados, e dos quais o maior é a qualidade das pedras com que deve construir o novo templo. Entre a humildade e a doçura extrema, a sua piedade se derrama sobre quantos o procuram, e não poucas vezes, escorrendo pela face do médium, as suas lágrimas expressam a sua tristeza diante dessas provas inevitáveis a que as criaturas não podem fugir. A sua sabedoria se avizinha de onisciência, qualidade do saber divino, universal, uno, intuitivo, independente, infalível e eficaz. O seu profundíssimo conhecimento da Bíblia e das obras dos doutores da Igreja autorizam a suposição de que ele em alguma encarnação tenha sido sacerdote, porém a medicina não lhe é mais estranha do que a teologia. Acidentalmente o seu saber se revela, numa ocasião para justificar uma falta por esquecimento de um de seus auxiliares humanos, explicou minucioso o processo de renovação das células cerebrais, descreveu os instrumentos que servem para observá-las e contou numerosos casos de fenômenos que as atingiram e como foram tratados na Grande Guerra deflagrada em 1914. Também para fazer os seus discípulos compreender o mecanismo, se assim posso expressar-me, dos sentimentos, explicou a teoria das vibrações e a dos fluidos, e numa ascensão gradativa, na mais singela das linguagens, ensinou a homens de cultura desigual as transcendentes leis astronômicas. De outra feita, respondendo à consulta de um espírita que é capitalista em São Paulo e representa interesses europeus, produziu um estudo admirável da situação financeira criada para a França pela quebra do padrão ouro na Inglaterra. A linguagem do Caboclo das Sete Encruzilhadas varia de acordo com a mentalidade dos seus auditores. Ora chã, ora simples sem atavio, ora fulgurante nos arrojos da autoeloquência, nunca desce tanto que se abastarde, nem se eleva demais que se torne inacessível. A sua paciência de mestre é, como a sua tolerância de chefe, ilimitada. Leva anos a repetir em todos os tons, através de parábolas, por meio de narrativas, o mesmo conselho, a mesma lição, até que o discípulo, depois de tê-la compreendido, comece a praticá-la. A sua sensibilidade ou perceptibilidade é rápida, surpreendendo. Resolvi certa vez explicar os 10 mandamentos da lei de Deus aos meus companheiros, e à tarde, quando me lembrei da reunião da noite,
procurei concentrar-me, comunicar-me com o missionário de Jesus, pedindo-lhe uma sugestão, uma ideia, pois não sabia como discorrer sobre o mandamento primeiro. Ao chegar à tenda, encontrei seu médio que viera apressadamente das neves, no município de São Gonçalo, por uma ordem recebida à última hora, e o caboclo das 7 encruzilhadas, baixando em nossa reunião, discorreu espontaneamente sobre aquele mandamento, e concluindo disse-me: agora, nas outras reuniões, podeis explicar aos outros como é o vosso desejo. E esse caso se repetiu. Havia necessidade de falar sobre as 7 linhas de Umbanda. Incerto sobre a de Xangô, implorei mentalmente o auxílio desse espírito. E de novo o seu médium, por ordem de última hora, compareceu, esclarecendo numa alocução transparente as nossas dúvidas sobre a 4ª linha. A primeira vez em que os videntes o vislumbraram, no início de sua missão, o caboclo das 7 encruzilhadas se apresentou como um homem de meia-idade, a pele brônzea, vestindo uma túnica branca atravessada por uma faixa onde brilhava em letras de luz a palavra Caritas. Depois e por muito tempo, só se mostrava como caboclo, tanga de plumas e mais atributos dos pajés civícolas. Passou mais tarde a ser visível na alvura de sua túnica primitiva, mas há anos acreditamos que só em algumas circunstâncias se reveste de forma corpórea, pois os videntes não o veem, e quando a nossa sensibilidade e os outros guias assinalam a sua presença, fulge no ar uma vibração azul e uma claridade dessa cor paira no ambiente. Para dar desempenho à sua missão na Terra, o caboclo das 7 encruzilhadas fundou 4 tendas em Niterói e nesta cidade, e outras fora das 2 capitais, e todas da linha branca de Umbanda e Demanda.